Nós fomos chamados para viver em dependência com o Senhor. E nessa Páscoa, de repente, como Júlia pregou e aquela palavra cravou no meu coração, será que a gente não reflete quantas das vezes nós viramos a face para o Senhor Jesus por conta de um vício, por conta de um pecado, por conta do nosso trabalho, por conta da nossa família? Quantas das vezes negligenciamos a obra que foi feita na cruz por um prato de comida? Essa noite eu quero que a gente possa voltar de repente ao lugar que jamais deveríamos ter saído. Esse lugar de dependência, esse lugar onde o nosso coração se abre para declarar: Senhor Jesus, eu posso perder tudo, eu só não posso perder o Senhor. Senhor Jesus, o bem mais precioso que eu tenho é me relacionar contigo. Senhor Jesus, se eu vivo por um propósito, que é exaltar o teu santo nome. Essa noite é uma noite de celebração, da gente se lembrar da obra da cruz, e porque nós estamos aqui hoje. Por isso gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Nós iremos ler Êxodo 12, a partir do versículo 17. Quantos aqui já participaram da ceia hebraica? Se você já participou da ceia hebraica, levante sua mão. Se já participou da ceia hebraica. A ceia hebraica a gente sempre realiza aqui na nossa igreja. Tem um pessoal ainda que não participou, você vai ter essa oportunidade. Trazendo aí os moldes do Antigo Testamento. Eu creio que a Bíblia é a junção do Antigo Testamento com o Novo Testamento. A Bíblia ela se lê de maneira integral. Então a gente tem esse casamento do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E hoje você vai poder ceiar a Páscoa como os judeus, como era feita no início. Então eu creio que Jesus, ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir a lei. E nós temos esse casamento perfeito entre o Antigo e o Novo Testamento. E eu quero ceiar contigo hoje, celebrando essa vitória, amém? Amém. Quantos creem que Jesus morreu e ressuscitou? Amém. Quantos vão celebrar a ceia, concretizando a tua vitória? Amém. Glória a Deus, aleluia. Por isso, Êxodo, capítulo 12, versículo 17. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Repete comigo: estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo. A gente deve celebrar a Páscoa todos os anos. A gente deve ter um estilo de vida onde nós nos lembramos da Páscoa como sinal da nossa libertação e da nossa salvação em Cristo. Agora vamos para Êxodo 12, versículo 23. E porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando viu sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. O destruidor, ele não entra na nossa casa, a gente tem a marca nos umbrais da nossa porta. E acontecerá que, versículo 26, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. O povo de Israel havia ocupado o lugar de escravidão por mais de 400 anos. Estavam presos nas mãos de Faraó. A simbologia da escravidão para aquele povo, de repente, é o nosso pecado hoje. E Faraó é a representação de Satanás. Mas Deus teve um plano de salvar e libertar aquele povo. Repete comigo agora: Deus tem um plano. Deus sempre tem um plano. É bom a gente saber que a gente serve a um Deus que tem um plano. É bom a gente saber que a gente serve a um Deus que a nossa vida pode dar um caos, mas Deus tem um plano de resgate, de uma resposta de libertação. E assim foi com aquele povo, o povo de Israel. 400 anos na escravidão, 400 anos vivendo nas amarras de Faraó. E Deus envia então a 10ª praga enviada por Deus, e Ele ordena aos hebreus: faz o seguinte, sacrifiquei agora um cordeiro, coloca o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte passar, ele não vai ter acesso à tua casa. Quando o anjo da morte vier para destruir, ele não vai ter direito de entrar na sua casa. Então, na nossa perspectiva,
No hebraico, a Páscoa significa passagem. No inglês, Passover, ou seja, passar por cima. O anjo da morte, quando ele chegava na casa de ungido de Deus, ele não entrava. A gente não pode dar legalidade para que as trevas possam acampar em nossa casa, porque as trevas não têm direito de invadir o nosso território. O nosso território ele foi comprado por preço de sangue. O sangue não é por acaso. O sangue nos umbrais da porta ia revelar mais à frente que o cordeiro que haveria de tirar o pecado no mundo estava por vir para nos libertar do pecado e da condenação. Nós precisamos entender hoje que existem anjos da morte. O diabo, ele não brinca de ser diabo, mas sobre os umbrais da nossa porta, da nossa casa, habita o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então quando ele passar, eu vou dizer, olha, você não tem o direito de entrar. É porque tem muito crente que brinca com isso. Tem muitas pessoas que olham, olha, se eu tenho a Deus, se eu sirvo ao Senhor, o diabo ele não vai entrar na minha casa. Não é simples assim. O diabo ele não entra quando você não dá espaço para ele entrar. O diabo ele não entra quando você rejeita alguma ameaça de entrada. Se nós estamos aqui hoje, nós temos a certeza que Deus, ele nos salvou, ele nos libertou. Quando o anjo da morte vier, quando algum mal vier para mexer com a estrutura da nossa casa, a gente vai repreender e dizer não. Sobre os umbrais da porta da minha casa, ele não entra. Não tem o direito. Porque nós temos a marca do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, como primeira resposta, a Páscoa é um testamento perpétuo para aqueles que obtiveram a libertação da escravidão das mãos de Faraó. Quantos aqui já foram livres das mãos de Satanás? Quantos aqui já conseguem declarar que a sua casa ela tem a marca da promessa do Cordeiro de Deus? O Senhor é o dono da nossa família. Na minha casa só tem bênção. Quero declarar sobre a tua casa. A tua casa é um lugar de bênção. Quando alguém entra na minha casa, ela tem que presenciar o Espírito Santo dentro da minha casa. A minha casa tem que ser um lugar de cura. Quando alguém chega para jantar na minha casa, eu pergunto, posso fazer uma oração com você? Por quê? Porque é uma casa consagrada. Quando alguém entra na minha casa, a pessoa pode entrar com confusão, ela pode entrar com o diabo que for. A gente crê que através da libertação que nos foi dada pelo próprio Deus, o anjo da morte ele não tem acesso para permanecer ali. Ele vai voltar para o inferno. Na minha casa, não, porque na minha casa o Senhor é o dono desse território. Amém? Senhor, ou não, nossa família. Agora, como nós assumimos a nossa liberdade? Como nós conquistamos o direito de sermos livres sem condenação? Romanos 3, versículo 23 vai dizer: todos pecaram e foram destituídos da glória. No momento que Adão pecou, todo mundo pecou. Todo mundo falhou. Mas Deus sempre teve um plano. Repete comigo, Deus tem um plano. Deus tem um plano. No lugar da condenação pelos nossos pecados, no lugar da condenação pela transgressão que nós cometemos, Deus sempre teve um plano. João 3,16 a Bíblia diz: pois Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas tivesse a vida eterna. Se no Antigo Testamento nós tínhamos um cordeiro sacrificado, o seu sangue colocado nos umbrais da porta, para libertar o povo da escravidão do Egito, se as práticas animais de sacrifício eram frequentes para expiação e o perdão dos pecados, nós que somos cristãos cremos que Jesus ele veio. Aleluia. E agora não precisa mais sacrificar animal. Jesus é o Cordeiro de Deus, o sacrifício vivo que nos levou a um lugar de salvação. E hoje aqueles que estão em Cristo já não podem mais ser condenados, porque nós temos o sangue de Jesus como a expiação e a resposta para o nosso pecado. Amém. Quantos livros do pecado eu tenho aqui nessa noite? 1 Coríntios 5, versículo 7 ao 8. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. João teve a revelação. João vai dizer, olha, João 1, versículo 19:
Ao ver Jesus aproximando-se, ele disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro de Deus, o sacrifício vivo, sem mancha, sem mácula. E quando João ele tem um encontro com Jesus, ele tem um encontro de expectativa. E dói dizer muitas vezes que eu estou aqui na igreja e o meu coração está pegando fogo, Gabi. Meu coração está ardendo por Jesus. Eu chego com expectativa, porque eu sei que o sangue de Jesus ele tem poder para me libertar, para me curar, para fazer uma transformação na minha vida. E tem pessoas que não encontram expectativa até o encontro com Jesus. Eu imagino João tendo um encontro com a face de Jesus, ele correndo e dizendo: eis que aí está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A gente não pode viver uma vida cristã onde o momento de festa é apenas um momento de Páscoa. Júlia falou isso e veio muito forte no meu coração. A gente prepara uma mesa bonita, a gente tem a apresentação das crianças, glória a Deus, aleluia por tudo isso. Mas por que no nosso coração não existe a mesma expectativa quando chega a segunda-feira no nosso trabalho, da gente assumir a nossa postura como cristão? Por que morre tudo isso? Porque às vezes a gente não recebeu ainda a revelação de quem Ele é. João recebeu a revelação de quem Cristo era, e ele declarou: eis que aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é apenas em um evento de culto, não é apenas quando chega a Páscoa, quando chegar a tua segunda-feira, você pode declarar: o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele habita em mim. Amém. E eu vou vencer esse dia mau, e eu vou vencer a terça-feira, eu vou vencer a quarta-feira, porque chegou um dia no domingo, onde o meu rei ressuscitou. Ele venceu a morte, e eu tenho isso como uma verdade que é cravada no meu coração. Eu olho para uma geração como João Batista. Jesus está passando nesse culto, eu tenho uma expectativa em saber essa novidade. Jesus está passando aqui nesse culto, e muitas vezes a nossa preocupação está em algo que está fora desse culto. Vamos viver Jesus como Ele deve ser vivido. Vamos exaltar e glorificar o nome dEle como Ele é digno. Jesus está aqui nessa noite, e a Ele é dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder. Eu me relaciono com Jesus não apenas dentro de um culto, mas fora do culto. E não há preocupação e problema que possa me impedir de ser lavado pelo sangue do Cordeiro, ser perdoado e viver os milagres, sinais e prodígios que Ele tem preparado para cada um de nós. Mas precisa ser vivido como uma verdade. João entendeu isso, Neto. Por isso ele olhou: o Cordeiro Pascal está na minha frente, eu tenho expectativa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio com uma missão, repete comigo: uma missão. De nos amar, de nos resgatar, de nos salvar. Porque você ainda está preso nesse vício, porque você ainda está preso no seu pecado de estimação. Ele venceu a morte para que você pudesse ser livre de tudo isso. A gente não pode brincar de ser igreja, porque o sacrifício de Jesus não custou nada para a gente, mas custou tudo para Ele. Isso tem que queimar com uma verdade no nosso coração. O que custou para você receber o perdão das suas dívidas? O débito que nós tínhamos, o que você fez para pagar por ele? Qual o esforço que você teve que fazer para que você pudesse ter a tua dívida sanada? Responde comigo: foi de graça. Foi de graça. Agora foi de graça para mim, para Ele custou tudo. E que se para Ele custou tudo, para mim é uma graça valiosa, preciosa. É uma graça que me constrange. Porque eu cheguei nesse culto, eu não cheguei como um cordeiro imaculado, eu não cheguei como um cordeiro perfeito, eu cheguei como um pecador precisando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para me lavar, para me curar, para me libertar, para dar um jeito na minha vida. E como essas crianças ministrando veio forte no meu coração, a nossa igreja precisa viver um cenário de dependência. É tudo com a força do teu braço, é tudo com o teu intelecto, é tudo com aquilo que você pode fazer. A Bíblia diz, através da boca do próprio mestre: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Que geração é essa independente? Que geração é essa bem resolvida?
Eu oro para que se levantem homens de Deus como João Batista, mulheres como Esther, que se prostram e declaram: se ele não fizer, eu morro. Se ele não tiver, não vale a pena. Mas se ele tiver, tudo posso naquele que me fortalece. É uma verdade que a gente deve conviver com isso, que a gente deve estar dado com isso. Lucas 22, versículo 44. Lucas 22, versículo 44. Amém. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor fez-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Esse fenômeno já é explicado pela ciência, o fenômeno da hematidrose. Tamanha agonia e estresse que Jesus estava passando. A Bíblia cita que ele estava no jardim de Getsemane orando. Getsemane significa prensa no azeite. Jesus estava sendo prensado naquele momento pelos nossos pecados. A agonia era tão grande, o sofrimento era tão grande que ele chegava a suar sangue. Gotas de sangue caíam sobre o seu rosto, por amor a mim, por amor a você. Jesus sofreu desde a preparação anterior ao sacrifício romano que estava por vir. Em João 19, versículo 1, a Bíblia diz: então Pilatos mandou açoitar Jesus. Gostaria que a gente pudesse reproduzir na tela agora o tipo de chicote que era utilizado para açoitar Jesus. Esse chicote, ele é conhecido como flagrum. Era um chicote específico utilizado pelos soldados romanos. Em suas pontas haviam bolas de metais e ossos de carneiro. Estudiosos vão dizer que esses açoites, eles dilaceravam a sua carne, rompiam a musculatura de Jesus e deixavam suas costas em carne viva. Quantas vezes ele recebeu esse açoite? 39 vezes. Cada vez que ele recebia esse açoite era por uma enfermidade nossa. Existem 39 raízes de enfermidade. 39 vezes açoitado, para que a gente não pudesse viver a enfermidade. Por isso, quando a enfermidade bater na sua porta, o que você vai declarar? Eu tenho o sangue do Cordeiro sobre a minha casa, ela vai embora. Se algum vício vier sobre a tua porta, olha, eu tenho o sangue do Cordeiro, Jesus pagou um preço poderoso. 39 vezes, carne viva sendo exposta, por amor a você, falho e pecador, que muitas vezes não valoriza a obra da cruz, que está preso ainda no pecado, que precisa ser liberto. Quantos precisam ser libertos nessa noite? A graça de Jesus é preciosa, porque para mim não custou nada, mas para ele custou tudo. Depois disso, ele carrega uma cruz com um peso de 60 quilos, que era como uma caminhada de tortura e agonia, as suas costas ainda expostas em carne viva, e aquela cruz ele teve que carregar, por amor a mim, por amor a você, e havia um prego em suas mãos. A medida daqueles pregos, estudiosos vão dizer que variavam entre 12 a 18 centímetros. A gente tem a foto do prego, para que a gente possa ter uma noção melhor. 16 centímetros é a imagem desse primeiro prego, o maior que está à nossa frente. E aí eu pergunto aos irmãos, qual foi o local onde ele recebeu esse prego? Será que foi no meio? Muita gente acha que foi no meio, né? Mas o local onde Jesus recebeu essa perfuração foi no início da mão. E para aqueles que são médicos vão compreender melhor que nesse local, com 16 centímetros em média de perfuração, existe um nervo chamado nervo mediano. E quando esse nervo ele é rompido, quando esse nervo ele é tocado, médicos vão dizer que é a pior dor que alguém poderia experimentar na história. A pior dor Jesus passou por amor a mim e a você, para que nos seus piores dias você pudesse se lembrar que ele passou por todo esse sofrimento para que você não viesse a sofrer. Não existe mais motivo para você sofrer, não existe mais motivo para você parar. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade, para que hoje a gente pudesse declarar que nós somos livres. Aleluia! Imagine a agonia. A maior dor Jesus passou na história.
E como nós tivemos na apresentação das crianças, em João 19, versículo 30, quando Jesus toma o vinagre, ele vai dizer: está consumado. E inclinando a sua cabeça, ele entregou o seu espírito. Está consumado pode ser interpretado para a gente no português, conforme está escrito, como está concluído, está terminado. No inglês é it is finished, ainda mais claro, está terminado, está acabado. Agora no grego essa palavra significa tetelestai. Tetelestai significa que a dívida ela foi paga. Os romanos, ao taxarem o povo que estava em débito, eles enviavam um documento chamado xerografon. E nesse documento estava a tua dívida. E quem tinha dívida naquela época não ficava apenas com o nome sujo. O que acontecia com essa pessoa? Ela ia para a prisão. E depois de ter assinado a dívida, esse documento ele era enviado de volta para o juiz. E o juiz escrevia então com seu punho: tetelestai, a dívida está paga. Jesus escreveu naquele momento um atestado no nosso coração, para que a gente pudesse carregar para sempre que os nossos pecados custaram para Ele muita dor, muito sofrimento, mas que hoje a gente já não precisa mais carregar tudo isso, porque o preço já foi pago. Mas eu e você hoje nós devemos valorizar aquilo que foi feito. Então eu motivo hoje, em um dia de celebração de Páscoa, ao estarmos voltando para o início, realizando a ceia hebraica como estatuto perpétuo, de olharmos para a cruz e de nos arrependermos pelos nossos pecados, porque o tetelestai para a gente não custou nada, mas para Ele custou tudo. E qual nível de igreja nós queremos viver? A igreja que só está atrás de bênção, a igreja que só está atrás de prosperidade, a igreja que só está atrás de benefício, ou a igreja que se põe em um lugar de sacrifício? É uma igreja que está disponível para anunciar o Evangelho de Cristo, uma igreja que está disposta a sair do seu lugar e a anunciar que Ele vive, e para sempre Ele viverá, e que o meu rei usou uma coroa de espinhos, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A Páscoa é sobre o maior amor do mundo, sendo sacrificado, sofrido, em um lugar que era nosso. Toda essa dor era para ter sido eu e você. Agora, qual é o motivo seu hoje de estar preso ainda em um lugar onde Jesus pagou o preço para que você pudesse ser livre? Essa noite, cada elemento vai ser explicado, mas eu queria que a gente pudesse analisar todas as vezes que a gente vier a ingerir cada elemento desse na boca, você pudesse trazer à memória todo o sofrimento que Cristo teve por você. Porque não é justo a gente estar aqui hoje, arrumado, com a nossa roupa bonitinha, ouvindo a palavra, com o nosso irmão, com a nossa casa, com a nossa família, negligenciando a obra da cruz no nosso dia a dia. Eu não sou um pastor que quero mentir para vocês. Não, no mundo tereis aflições, Jesus vai dizer isso. Mas tem de bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. A esperança só está em um lugar. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe outro caminho. Porque nós travamos muitas vezes uma batalha caminhando por um caminho que a gente sabe que vai levar ao caminho de morte. Quando na realidade a morte não foi capaz de detê-lo. E Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Aleluia. Todo caminho distante do Senhor é um caminho de morte. Mas todo caminho onde nós perseveramos nele é um caminho de vida, de alegria, de celebração. Pois Maria foi procurar Jesus. Vamos abrir para a gente concluir a mensagem. João 20, a partir do versículo 11. Já gostaria de chamar o irmão Ravinho para vir aqui à frente. João 20, versículo 11.
Maria ficou parada, chorando do lado de fora da sepultura. Enquanto ela chorava, curvou-se e olhou dentro do sepulcro. E viu 2 anjos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que tu choras? Ela lhes disse: eles levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E quando ela havia dito assim, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé, e não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus então: mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde tu o puseste, e eu o levarei. Então disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Aleluia! Maria, por que tu choras? Se coloque de pé agora. Maria, por que esse choro, Maria? Maria, por que esse sofrimento, Maria? Gostaria que você fechasse seus olhos agora e você pudesse fazer a ilustração na sua mente de tudo aquilo que Jesus passou por você. Ele é o sentido da Páscoa. A verdadeira Páscoa não é ovos de chocolate, não é um coelhinho que é utilizado para o marketing, não. O verdadeiro sentido da Páscoa está em Jesus Cristo. O verdadeiro sentido da Páscoa está no nosso Mestre. Comece a imaginar agora tudo aquilo que Ele passou por você. No jardim do Getsemane, Jesus chorando por você, sangrando por você. Jesus sendo açoitado por você por um chicote, onde as suas pontas haviam bolas de metal, ossos de carneiro, sendo exposto à carne viva, sendo açoitado com dor, com sofrimento, com choro, com lágrima, a cruz sendo carregada pela via dolorosa, suas costas ainda sendo expostas àquela dor da cruz que estava sobre a sua carne viva, Jesus sendo levado ao Calvário, ao Gólgota, recebendo uma perfuração de cerca de 16 centímetros de um prego que passava sobre seu nervo mediano, e Jesus experimentando a maior dor da história por você. Tudo para que hoje você pudesse, assim como Maria, não chorar mais, assim como Maria, não sofrer mais, porque daquele sepulcro o nosso rei se levantou, porque daquele sepulcro o nosso rei ressuscitou, e a Bíblia diz: levando sobre ele todas as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, e declarando: tetelestai, a dívida está paga, e nos deixando um presente, o Consolador, o Espírito Santo, para que ele pudesse declarar para você que está aqui hoje, às vezes cansado e desanimado: eis que estarei convosco todos os dias. Não, é só 1 ou 2 que está entendendo. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te abandonarei, não te deixarei, eu serei fiel até o fim. Maria, por que tu choras? Não é hora de sofrer, não é hora mais de sofrer. Comece a adorar a Deus agora no seu lugar, antes da gente participar da ceia. Exalte o nome dEle, glorifique o nome dEle. Você tem muito a ser grato, irmão. Você costuma reclamar muito daquilo que falta. Não te falta nada, Jesus é suficiente. Vamos liberar nossa gratidão.